Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Boa tarde, então, a todos. Meu nome é Laura Palma, né? Eu fui, como os outros palestrantes aqui, eu tive a grande alegria de ter sido aluna do professor Orlando. E é até interessante, né? Porque só para introduzir o assunto, mas tem uma coisa na natureza bem bonita, né? Que tem quando uma árvore, ela na floresta, ela tem as árvores grandes, né? E elas fazem sombra, né, para as pequenas árvores. Então, uma árvore grande, quando ela está na floresta, ela impede o crescimento das árvores que estão embaixo dela. Ela faz sombra, o sol não bate na pequena árvore, nas pequenas árvores, e assim a árvore não cresce. A árvore, essas árvores que são pequenas, elas ficam anos e anos e anos e anos para crescer. Elas ficam só ali embaixo da sombra. Então, mais ou menos a gente pensaria, não, a sombra da árvore grande, ela estagna, né? Ela estagna o crescimento das pequenas árvores, ela faz com que as pequenas árvores não se desenvolvam. E é bem interessante, porque quando a árvore grande morre, ela sai a copa dela, que cobria de sombra as pequenas árvores, e aí as pequenas árvores, quando bate o sol, têm um crescimento rápido e muito grande. Em pouco tempo elas crescem, ficam bem altas. E o que é muito interessante é que, por causa de dessa espera, né, das pequenas árvores ali embaixo da sombra, o tronco, a madeira delas vai adensando. Ela vai virando o que a gente chama de madeira de lei. Então a madeira vai ficando densa, vai ficando bem mais forte do que é quando o sol bate direto nas pequenas árvores sem ter a sombra. Fora isso, todo esse tempo, também a árvore pequena, ela tem um enraizamento muito grande, né? Ela só cresce na raiz, praticamente. Então, quando ela cresce, que o sol penetra e que a sombra vai embora, então ela cresce forte, né? Ela cresce com o tronco, vira madeira de lei, no caso, e a raiz fica muito forte. Então isso faz dela uma árvore que tem resistência para depois aguentar o que ela vai ter que aguentar na vida, né? Aguentar as tempestades, aguentar tudo que ela precisa. E aqui, só para isso aqui, o que é verdade nas árvores, né? É verdade nos homens também. A gente ficar e ter ficado um bom tempo durante a sombra de um grande homem, como professor, foi uma coisa que é fundamental para a nossa formação e para poder crescer com boas raízes e crescer com densidade, né? Não como a gente deveria, mas, enfim, é isso. Bom, eu queria comentar aqui, hoje, a respeito, então, dessa questão da arte, tá? A questão da arte, ela sempre foi uma questão muito importante para o professor. E ela foi uma questão importante para um professor de história, tá? Que dava aula de filosofia, a arte para ele era uma questão muito fundamental. Isso porque ele era uma pessoa extremamente íntegra. O professor, todo mundo que conheceu ele sabe que ele não era um homem de meias medidas, meias palavras, meias ações. Então o catolicismo dele, diferente do que muitas pessoas fazem hoje, né? Não era um catolicismo que tivesse barreiras, que tivesse diques na vida dele, que que entrasse só em algumas áreas do que ele fazia. Se era para ser católico, era para ser católico por inteiro, né? Eu acho que tem algum microfone aberto. Como é que faz? Sou eu? Então, isso vai ser a importância, o reflexo que
que o professor vai dar para a arte, né? A arte, ela vai ser um ponto muito importante, é um ponto que podia não ter uma importância maior, né? Qual o mal de se ouvir tais músicas, de se gostar de tais quadros, de se admirar tais e tais autores, né? Isso parece que não entra na esfera do catolicismo, né? O gosto, né? É uma coisa que tem muito de subjetivo, né? Mas não. Ele vai se preocupar bastante com isso. O que eu vou dar aqui para vocês, já para me explicar, porque eu vou passar por 2, 3 assuntos diferentes, que são assuntos que ele insistia muito e que ele falava muito a respeito disso. Dos 3 primeiros eu vou passar bem por cima, né? Então eu vou tratar da objetividade do gosto estético, tá? Que ele era uma das primeiras coisas que ele nos ensinava, né? Uma coisa que parecia tão diferente do que a gente acreditava, que a arte é uma coisa objetiva, né? E a beleza na arte é alguma coisa objetiva, e que o gosto, ainda que tenha sua subjetividade, ele tem certos parâmetros e que a gente deve ter uma eleição nessa arte dentro desses parâmetros. Ele tem regras, ele tem leis, não há uma liberdade estética absurda, como se prega hoje, de que qualquer coisa é arte, qualquer coisa pode ser consumida artisticamente. Depois, da beleza como teofania, da beleza como manifestação de Deus, e nisso entra a analogia, né? A arte como escada para elevar a nossa alma e a arte como meio de nos elevar até Deus, que é essa grande finalidade da arte. E nisso eu vou dar o exemplo da música e, por fim, eu vou falar de um outro aspecto que ele também desenvolvia bastante nas aulas dele, que é a escada esotérica, né? Para isso eu vou usar a Capela Sistina. Tá? O professor tinha estudos sobre o Renascimento e ele um dos quadros que ele se dedicou era o julgamento final do Michelangelo. Tá? Primeiro, então, falando um pouco do gosto, né? O que é o gosto? Aqui vocês têm um mapa da língua. Eu sei que esse mapa não vale, tá? Eu só pus para ilustrar, né? Mas a gente tem a questão do gosto físico, né? Então, o gosto físico, esse mapa, ele antigamente era muito difundido, porque eles falavam que as papilas gustativas elas eram distribuídas de acordo com esse mapa. Então, que o sentido doce da língua estava na frente, só na frente, e o amargo atrás. Isso não é bem assim. É verdade que está mais na frente e que o amargo está mais atrás, mas, na verdade, em toda a língua, em toda a boca, no céu da boca, até na garganta, ali no começo da garganta, a gente tem papilas gustativas. Tá? Então, na verdade, é um todo. Lógico que nesses lugares ele é percebido, ele tem esses sabores mais percebidos. Então, o que a gente tem? O gosto, além da língua, da boca, ele envolve, vocês sabem, o olfato, o tato, né, o paladar. Tudo isso ele vai para a nossa inteligência, para o cérebro. Né? Isso aqui para o quê? Para que a gente tenha um deleite ou uma aversão a determinada coisa que a gente prova. Né? Isso aqui é tão importante porque né, o gosto é a barreira de entrada do nosso organismo. Ele está na porta. Nossas papilas gustativas, graças a Deus, não estão no estômago, porque se sentisse um gosto ruim, já era, não tem jeito, não tem como fazer nada. Né? Então, Deus sabiamente colocou o gosto na porta do nosso ser, que é a boca, né? Na entrada. E esse gosto, o olfato, até está mais na porta ainda. Então, ele
ele pega de longe e vê se é razoável que se coloque aquilo na boca ou não. Então, através do gosto, a gente avalia se o alimento está estragado ou não, se é veneno. Isso por quê? Porque esse alimento ele serve para a manutenção da nossa vida, né? O gosto nas crianças. As crianças que são mais frágeis do que nós, elas têm o dobro de receptores e papilas até os 20 anos. Então a gente pensa, não, elas estão se desenvolvendo, tem menos, tem mais, né? Por isso que a criança tem muita aversão a muitos alimentos, brócolis, isso e aquilo, porque aquilo para ela tem um gosto mais forte do que tem para a gente. Isso por quê? Para elas serem mais resguardadas, justamente porque elas são mais fracas, para elas justamente serem mais resguardadas. O excesso, e também algumas coisas nessas papilas, né? O excesso de alguns alimentos insensibiliza a papila. Todo mundo sabe, né, que quando come alguma coisa doce e depois, de repente, bem doce, de repente vai comer uma fruta, não sente mais a doçura da fruta. Aquela fruta que, se você não fosse comer o doce, a fruta seria bem agradável, aquilo, o doce, ele cobre a doçura da fruta. E isso acontece também com a pimenta, isso também acontece com o olfato, né? Então, se a gente fica convivendo muito, eu tinha uma tia que morava atrás de uma fábrica de biscoitos. Quando a gente ia visitar ela, a gente sempre falava, nossa, que cheiro agradável. Cheiro? Que cheiro? Ela perguntava. Porque não sentia mais, né? Não tinha, era todo dia, aquilo já não se sentia mais. A pimenta também faz isso, né? A pimenta também estraga o gosto, ela insensibiliza o gosto. O fumo, os vícios, tá? Eles vão mudando o paladar. E cada paladar, apesar de ter essas coincidências, é único, né? O pH da saliva é diferente. Deus fez tudo assim, né? Então, a gente praticamente pode ser reconhecido por nossa saliva. Esse conjunto de coisas que Deus nos deu para sentir o gosto é tão preciso, que as pessoas, quando pedem na indústria alimentícia para recriar um certo alimento, tá? Eles fazem lá, pega lá um arroz com um determinado gosto, faz um monte de análises químicas, não serve. Eles têm que pedir para provadores irem lá e ficarem analisando o que tem. É assim que eles fazem, porque as análises químicas de laboratório, elas não são tão capazes, eles mesmos dizem, né, como um instrumento do paladar, do olfato, das papilas gustativas para reconhecer tudo isso. E é lógico, né, que com tudo isso, a gente tem uma formação de gosto e uma aversão e um sabor em certas coisas. Essa aversão que a gente tem, ela tem parâmetros. Então, é lógico que uma pessoa pode não gostar de brócolis ou pode não gostar de determinada coisa. Mas se você apresentar um alimento estragado, né, deteriorado para as pessoas, 100% das pessoas, os bebês, os mais velhos e todos eles, vai se recusar a comer, né? Aquilo que é objetivamente estragado ou muito amargo, tá? Particularmente, a gente tem esses dois alertas. Aquilo que é azedo e aquilo que é amargo demais. Aquilo que é amargo demais é veneno, né? Então, acende um alerta. Aquilo que é azedo é coisa que está apodrecida, que tem bactérias. Então, isso também nos faz ter repulsa a essas coisas. Isso que se dá com o gosto material é um símbolo, é uma analogia que Deus pôs ao gosto estético. O senso estético, que também é composto pela visão, pela audição, ele dá para a gente, quando a gente olha uma determinada obra de arte, uma determinada coisa da natureza, alguma beleza, uma compreensão intelectual. A partir dessa compreensão intelectual, a gente tem deleite ou aversão, né? Se aquilo é aversivo, a gente vai ter uma barreira contra aquilo. Isso por quê? Porque essas coisas que a gente vê, a beleza que a gente vê, a gente também consome.
Da mesma maneira que o alimento é sustento para o meu corpo, a compreensão da beleza e a admiração da beleza é sustento para a minha inteligência e para a minha alma. Então, o senso estético é a mesma barreira que o gosto. Também está na entrada da alma, está na entrada da inteligência, para ver se a gente vai admitir que aquela coisa entre dentro de nós, né, que a gente vai, e isso entra com a adesão da vontade, né, colocando a vontade, aderindo e querendo e gostando daquilo, ou se a gente vai repelir. Esse senso estético, então, ele serve para a gente avaliar o que é veneno intelectual, o que é erro, o que vai trazer, não é o gosto que é o veneno, né? O veneno está no alimento. Assim também, não é o horror de certa coisa que é o erro daquilo. O erro é a falta de ordem, né, com que eles fazem a arte hoje, o rompimento de todas as leis estéticas, é a vontade de revolução. E tudo isso, se a gente, quando se depara com um determinado objeto artístico e adere sem se preocupar com essas barreiras, a gente acaba levando para dentro da gente. E isso, como comida estragada, como comida envenenada, faz um mal enorme. Veneno mata, né? A arte, ela mata, tá? Ela mata os jovens. Como é que se matam, entre aspas, a alma de tantos jovens, né? Como é que de crianças que facilmente são levadas pela mãe, pelo pai para a igreja, e que fazem as obrigações delas, a gente passa a ter jovens que rejeitam tudo. O veneno diariamente consumido, o veneno das músicas, o veneno da má arte, o veneno que os próprios pais acabam permitindo que as crianças sejam expostas, né? Elas crescem assim, e é lógico que vão sendo transformadas nisso, né? Então, o que eu queria deixar aqui, né, que, claro, que esse senso estético é bastante importante. Isso aqui não é uma característica secundária na minha vida, né? Ah, não, eu sou católico, eu frequento a missa, eu cumpro os mandamentos, mas eu escuto rock, eu gosto da música, aquela música pior de todas, aquele mais pesado. Não, isso não tem nada a ver com religião, né? Isso, evidentemente, o tipo de música, dependendo do tipo de música, você não tem pecado aí. Mas isso aqui é o que vai entrando e o que acaba matando a alma, tá? São João Crisóstomo, ele tem um texto que eu gosto bastante sobre a educação dos filhos, né? Que ele compara a criança a uma cidade murada, né? E ele diz que os sentinelas dessa cidade são as 5 portas dos sentidos. E é aí que a gente tem que pôr os guardas. Os guardas têm que ficar na porta, porque depois que a corrupção entrou, é muito difícil tirar, né? Então, isso aqui é bem interessante com relação à arte, tá? Como é que as nossas crianças consomem filosofia? Como é que as nossas crianças vão aprender as ideias todas? Muito, muito, muito pela arte, tá? Pelo cinema, pela música, pela aquela arte que eles vão consumir, né? Então, isso aqui é uma preocupação que a gente tem que ter. E é até interessante, né? Por exemplo, o gregoriano. Tá? Como é que uma criança que está cheia de açúcar vai gostar de fruta? Como é que um jovem, né, que está com uma música que acende tantos sentidos dele, vai perceber a beleza de uma música gregoriana? Ou vai perceber a beleza de uma boa pintura, né? Se ele está exposto a tanta má arte. Então, como eu falei, aquilo como a pimenta, como certos alimentos, mesmo o açúcar, né? Ele insensibiliza o nosso gosto. Isso acontece também com o nosso gosto estético. Então, se a pessoa está acostumada a ver filmes cheios de explosão, de ação, e tudo explodindo e caindo, e esses filmes que eles fazem agora, que tem abismos gigantescos, que tem uma cenografia deslumbrante, como é que ela vai prestar atenção num livro,
num diálogo? Como é que ela vai ver a beleza daquilo? Né? Isso tudo insensibiliza o gosto. Isso tudo faz com que as coisas que têm um gosto equilibrado, que tem doçura, mas que tem também todas as outras características, o amargor, o sal da verdade, que as coisas da vida devem ter, a criança não vai sentir nada daquilo, porque ela só vai querer aquelas coisas que são de emoção, né? Então, eu queria comentar isso e também que o senso, assim como o gosto tem limite, o senso estético tem limite. Ninguém come comida estragada, ninguém consegue colocar para dentro uma coisa muito amarga. Da mesma maneira, a arte, né? A arte, ela tem artes que são objetivamente aversivas, objetivamente más. E essas coisas têm que ser repelidas. Tá? Um outro ponto que eu queria tratar, né, é a respeito da arte, isso aqui era como o professor começava a ensinar para a gente a respeito da beleza, da arte, então ele falava sempre, gostava muito dessa frase de São Boaventura, né, que Deus escreveu 2 livros, escreveu a Sagrada Escritura e o Universo. Porque os homens, primeiro Deus escreveu o universo, e por causa do pecado, como o olho da contemplação ficou cego, Deus quis auxiliar o homem e escreveu outro livro. Né? Ele escreveu a Sagrada Escritura, onde ali ele fala mais claramente, já que o olho da contemplação estava cego. E todo o mundo, ele nos serve para isso. O universo de Santo Agostinho é um formoso poema. Né? As coisas todas que Deus fez, como aqui eu dei o exemplo que eu comecei a aula da árvore, né? Ou a gente pega mesmo o exemplo do gosto. Deus escreveu no mundo todas as coisas, várias coisas que Ele nos queria dizer. Por quê? Porque Deus é por espírito. E Deus, ele não pode ser compreendido pelos nossos 5 sentidos. Então, a gente funciona mais ou menos como cegos, tá? Que tem que aprender a ler braille, porque a gente não tem a visão de Deus nas coisas. O nosso braille é analogia. É aqui que a gente vai tateando as coisas para a compreensão de Deus. Só que é um braille extremamente sincero, muito diferente do que a maioria desses filósofos modernos e todos esses artistas, e depois a gente vai ver mesmo Michelangelo, vão dizer que é tudo falso, que está escrito uma coisa que não é verdadeira. Isso é mentira, né? Deus é verdadeiro em todas as coisas. E ele resplandece na natureza com facilidade. Tá? Então, todo mundo, todas as coisas do mundo, todo mundo sensível é de fato como um livro, escrito pelas mãos de Deus. Isso é, criado pela potência divina. E cada criatura é como uma figura, não inventada pelo arbítrio humano, mas instruída pela vontade de Deus para manifestar e indicar sua invisível sabedoria. Isso aqui é o de Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor é anterior a São Boaventura, e ele já tem essa ideia do livro. Né? Essa ideia do livro está em Santo Agostinho, é recorrente ao mundo como livro. Assim, toda criatura é teofânica. O que quer dizer isso? Não é que isso aqui se aparta muito do sentido gnóstico, que Deus ele está nas coisas. O professor explicava muito bem isso daqui, ele tem um trabalho que ele falava que Deus, no mundo, ele deixou vestígio, semelhança e imagem. Né? Eu não vou explicar aqui porque o tempo é curto, mas à medida que todas as criaturas têm vestígio de Deus, algumas imagem, alguma semelhança e outras imagens de Deus, através delas, né, Deus se manifesta. É o nosso braille, que tem os pontinhos mais altos, mais fáceis de ler, e outros mais apagados, mais difíceis de ler. Aqui eu coloquei uma águia, tá? Só para dar um exemplo, eu já dei outros, mas, por exemplo, Deus fez a águia, né? Ele fez a águia de uma determinada maneira, porque todo mundo admira a águia, sempre. Porque ela primeiro, é um bicho que faz sua casa nas montanhas, ela tem um componente no olho diferente, que ela é um dos únicos animais, o único animal que é capaz de olhar o sol. E ela olha o sol, né, ela sobe muito quando ela vai caçar, então quando ela tem algum objetivo, ela sobe muito,
ela olha o sol, e depois que ela olha o sol, como acontece com a gente, quando a gente olha o sol, as nossas pupilas, elas se contraem, né? Então, aí, com isso, ela consegue ter a cuidade para pegar os animais que ela precisa pegar, né? Então, ela usa isso como técnica, e é muito bonito. Ela também é um dos únicos pássaros que voa acima do clima, né? Ela voa, agora eu não lembro, mas são milhares de metros, e quando tem uma tempestade, ela, em vez de fugir, procurar um abrigo, como as outras aves, ela corre no meio da tempestade, passa a tempestade e começa a voar em cima da tempestade, em cima das nuvens. Nem sempre as tempestades são... Normalmente as tempestades são mais baixas, mas nem sempre. Mas ela faz isso como meio de defesa. Lógico que Deus colocou aqui muitos símbolos. Lógico que Deus escreveu na águia, né? Escreveu sobre a grandeza, escreveu sobre aqueles que, como os teólogos, como, por exemplo, Santo Tomás, que foi uma águia, né? Que olhava direto para Deus e compreendia as coisas, e sobre a coragem e sobre tantas outras coisas, né? Então, a águia, ela é um ser pequeno que representa e que diz coisas de Deus, né? Isso serve para nós como uma escada. A beleza e as coisas que Deus pôs no mundo, elas servem para nós como uma escada. A beleza de Deus se manifesta no mundo. O homem deve utilizar a beleza das coisas criadas para compreender o poder, a sabedoria, a bondade de Deus. Essa verdade, ela é analógica à escada de Jacó na Sagrada Escritura. Então, Jacó, quando ele fugia, ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu a famosa escada dele, né? Que eu digo escada, eu esqueci de comentar, mas porque esse é um dos temas da aula, né? A arte como escada. E ele nessa escada ele via que tinha anjos que subiam, ela começava na terra e ela subia até o céu, era uma escada gigantesca. E ele via que tinha anjos subindo e descendo, né? Essa escada, lógico, o símbolo maior dela é nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo que ligou o céu e a terra, é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que sobem as nossas pobres orações revestidas da pele do Cordeiro Imaculado, e é por essa escada que descem também todas as graças que a gente precisa. Mas além de representar nosso Senhor Jesus Cristo, essa escada representa Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, essa escada também representa o mundo, representa a analogia, porque através da analogia, ela é como a Merkabah, né, aquela roda, que também é o mesmo símbolo da escada de Jacó, né, que ela tocava o chão e depois ela rodava e tocava o céu. Então, a analogia, ela toca as coisas da terra, mas ela nos eleva até o céu. É através da analogia que a gente tem, então, o conhecimento de Deus. É através de Cristo que a gente se liga, se religa à religião. A nossa religião vem por nosso Senhor Jesus Cristo, mas a analogia, ela tem um papel importante nisso. E aqui eu queria dar um exemplo, tá? Um exemplo que o professor gostava de comentar, que é a respeito da música, né? Em termos da arte. Então, a música, por exemplo, tá? É uma das artes assim, mais etéreas, né? Que a gente pode dizer, não é como arquitetura, pintura, mesmo teatro e outras artes que a gente tem ela física, lógico que ela é física porque são ondas, mas ela não se vê e a gente tem dificuldade de dar os contornos dela. No entanto, é uma das artes que mais nos toca, porque ela entra pelo ouvido, né? Ela entra diretamente na nossa alma. E ela é criadora de estados de alma. Ela faz nascer ideias nas nossas mentes. Platão e Aristóteles, eles falavam do poder que a música tem. Aristóteles dizia que pelo ritmo e pela melodia nasce uma grande variedade de sentimentos, que a música pode ajudar na formação de caráter. Então, isso aqui, que as pessoas têm sentimentos por causa da música, acho que é evidente para todo mundo.
Mas o que ele fala aqui é mais que isso, que a música ela deve ser usada como formação do homem. No caso, eles usavam a música em Atenas como paideia. O Platão vai dizer a mesma coisa. Toda inovação musical é prenhe de perigos para a cidade inteira. Não se pode alterar os modos musicais sem alterar ao mesmo tempo as leis fundamentais do Estado. Então, Platão dá uma importância enorme para a música. Vai dizer que a música vai ser uma grande formadora dos cidadãos da República. Né? Aí ele vai dizer, por isso, não se deveria permitir aos artistas que exibam as formas do vício, da intemperança, da vileza, da indecência, na escultura, na edificação e nas artes criadoras e também na música. A gente não deve admitir que os nossos guardiões cresçam rodeados de imagens de depradação moral, alimentando-se, por assim dizer, de uma erva má que houvesse nascido aqui ou ali, em pequenas quantidades, mas que dia após dia, de modo a introduzirem, sem perceber disso, uma enorme fonte de corrupção nas suas almas. Então ele vai falar que com uma música você pode mudar uma sociedade, né? Com gosto musical. Ele é bem incisivo nisso, do poder que a música tem. E é lógico, né? Uma canção triste, ela nos faz ficar triste. Uma canção heróica, você não vai tocar música romântica para o batalhão de soldados combater antes da guerra. Né? As músicas militares, elas têm que ter heroísmo, elas têm que ativar a vontade. Né? Se uma pessoa ouvir muito uma música melancólica, ela vai se tornar triste, vai se tornar melancólica. E o que a gente tem na nossa sociedade, né? Na sociedade atual? A gente tem justamente o pior tipo de música que tem. Né? As nossas músicas, a gente vai ter o rock, que o rock está para a arte moderna como a música, assim, o rock é a arte moderna na música, né? Justamente isso, porque ele rompe todas as regras de beleza, todos as proporções, as conexões, é tudo quebrado para o rock. O rock é extremamente ilógico, ele é, por assim dizer, venenoso, ele vai envenenar a gente. Não é que a gente se dá, não, eu vou escutar essas músicas aqui, mas depois eu vou fazer minhas obrigações de católico, tudo isso. É lógico que vai ter influência. Né? É lógico que ele vai fazer perder o gosto nas coisas religiosas. Os próprios roqueiros vão falar isso, né? Os Beatles. Nossa música é capaz de causar uma instabilidade emocional, um comportamento patológico, até mesmo a revolta e a revolução. Então aqui ele está sendo profundo, ele está repetindo Platão. Ele está confirmando o que Platão falou. Jimi Hendrix. É possível hipnotizar as pessoas através da música. Quando se atinge as pessoas num ponto mais fraco, podemos pegar seu subconsciente e tudo o que queremos dizer. Né? E dizer tudo o que queremos dizer. Então, a música ela vai transmitir ideias por 3 modos. Pelos símbolos sonoros, pelo estado de espírito que se suscita e pelas letras colocadas. Não é só porque a letra da música é bonita que aquela música é boa, né? Como alguns fazem aí, rock católico, alguma coisa dessas. Tá? Ela tem uma ruptura de sons, de ritmos em si, que isso, sem entender a letra, já causa o que ela quer causar. Né? Você não precisa explicar a letra desse rock pesado para os adolescentes, para eles sacudirem a cabeça e se comportarem como eles se comportam nos shows de rock. E isso é lógico que leva à fúria, e não só a fúria, né? Isso aqui eu estou falando do rock, mas as canções sentimentais e sensuais, elas vão funcionar da mesma maneira em direção a outros pecados. Se a gente pega a análise do gosto, que eu falei para vocês, que tinham 2 grandes desgostos, né? Que é a questão do amargo, que traz aquilo que é venenoso, e da doçura excessiva, do azedo excessivo, que é aquilo que está estragado.
justamente as músicas românticas, ou aquelas músicas que pegam muito o sentimento, ou muito imodestas, elas funcionam que nem esse azedo, né, que apodrece a alma no pecado. E depois a gente tem as músicas ilógicas, que elas vão atentar contra a inteligência. Se a pessoa gosta daquilo, é difícil depois gostar das coisas racionais e da ordem. Tá? Uma canção como essa, eu só peguei duas aqui para mostrar, e as mais emblemáticas, né? O professor tem um trabalho excelente sobre o rock, e ele pega lá vários casos que tem casos de satanismo. Esse livro ele fez há muito tempo atrás. Hoje em dia ele teria um repertório gigantesco nessa questão de satanismo. Mas eu peguei a música a Imagine, do John Lennon, né, que é uma música cantada e recantada e tranquila e calma. Tá? E o que tem de mais? Então, imagine não haver paraíso. É fácil se você tentar. Tá? Então, aqui ele está propondo a paz do mundo. Né? E o que ele fala? Olha que bom se não tivesse céu. Olha que bom, nenhum inferno abaixo de nós. Imagine não haver países. Não é difícil. Nada para matar ou para morrer. E nenhuma religião. Tá? Então, lógico, ateu. Tá? Nenhuma religião, nada. Nem Deus, nem céu, nem inferno. Só o mundo aqui embaixo. Imagine toda a gente vivendo em paz. Imagine não haver propriedade. Comunismo. Não é lógico, ele era comunista, está transmitindo essa ideia. Uma irmandade em todos os homens. Imagine toda a gente compartilhando o mundo novo. Como é que um católico pode gostar disso? Como é que um católico pode escutar uma coisa dessa? Contra a religião, contra Deus, comunista. Né? Então, não tem conciliação. E eu peguei uma outra música aqui que o professor explicava, ele explicava ela inteira, e é bem interessante. Essa música foi baseada numas esculturas que tem na Catedral de Notre Dame. Tá? Essa escultura que está aí, que tem a escada, é a Alquimia, então é a senhora com a escada, que ele se refere na figura. O grupo é o Led Zeppelin, o Robert Plant, que já morreu, e ele diz que ele escreveu essa música de repente, que ele sentou, pegou a caneta e de repente saíram os versos. Então, que ela não tem muita explicação. É bem difícil acreditar nisso, porque ela é direitinho, tá? Ela é muito racional até para uma música de rock. Você pega outras músicas de rock, elas são todas desconexas, fruto da alucinação e das drogas. Essa daqui ela tem um esquema bem feito. Ela tem um esquema bem feito não só na letra, mas musicalmente. Ela começa bem tranquilamente, com uma melodiazinha medieval. There's a lady who is sure that all glitter is gold, and she's buying a starway to heaven. Então, bem tranquila. Aí ele vai indo, passa pelo que eles chamam de pop rock, e depois ela chega no rock mais pesado. Justamente ela dá as etapas do gosto que vai sendo estragado. Porque uma criança pequena não vai gostar de rock and roll, rock pesado imediatamente. Ela vai passar primeiro pelas músicas que são mais sensuais, depois vai e emotivas, e depois vai passar para um pop, e depois vai chegar no rock. Esse aqui tem todo o caminho, né? Ele tem todo o caminho. E a música justamente trata de uma escada. Então eu só vou comentar o começo dela, né? Ele fala aqui, ó, há uma senhora que tem certeza que tudo que brilha é ouro, e ela está comprando uma escada para o céu. Quem que é essa senhora? Essa senhora, como o professor explicava, é alquimia. Tá? Ela tem certeza, a alquimia tem certeza que o ouro está difundido em todas as coisas, que tudo pode ser transformado em ouro. Esse transformar em ouro para os alquímicos, o Marcelo vai falar disso depois, da questão da gnose, era enxergar em tudo, em todas as criaturas, a divindade. Então, tudo está indo para esse caminho, tudo está saindo da matéria bruta e está caminhando para chegar ao ouro, à divindade.
Então, essa senhora que tem certeza é a filosofia deles, é a alquimia, mas é a sabedoria, é a filosofia deles. Ela tem certeza que tudo que brilha é ouro. E ela está comprando uma escada para o céu. Essa escada para o céu é a evolução desses seres materiais, que passam por várias etapas até chegar à divinização. Quando ela chegar lá, né, quando ela sair da Terra e chegar lá, ela sabe, aqui ele colocou lojas, a tradução que eu peguei, ele fala, when she gets there, she knows if the stores são compartimentos, are all closed, with a word she can get what she came from, com uma palavra. Então, se ela chegar lá, ela sabe que com uma palavra, ela pode abrir esses compartimentos que estão fechados. Esses compartimentos, eles têm relação com diversas correntes místicas, inclusive com o misticismo egípcio, que falava que para a alma sair do corpo e transmigrar e voltar de novo, né, o caminho que o Ka fazia, ele tinha que passar por esferas. Essas esferas elas estavam guardadas por demônios. E para passar por essas esferas, ela devia saber a palavra certa. A palavra que tem a ver com conhecimento. Então, ela devia conhecer aquilo que ela devia dizer para cada um desses demônios, para passar por esses graus de evolução. E aí ele continua, isso me faz desejar. E ela está comprando uma escada para o céu. Aí, no final, né, lá há uma senhora, isso aqui já pulei toda a música, que nós todos conhecemos, e brilha uma luz branca que quer mostrar como que tudo ainda pode se transformar em ouro. E se você ouvir com atenção, essa parte é toda gritada da música, Jael, ele está gritando, berrando. A melodia chegará a você finalmente, quando tudo é um e um é tudo. Sim, para ser uma rocha e não rolar mais. To be a rock and not to roll. Então ele faz um trocadilho com rock and roll, né? Mas aqui falando do fim da evolução, quando tudo vai acabar e quando toda essa transmigração de almas vai acabar, quando a escada vai chegar no seu fim e que vai se chegar na divindade e vai se parar de rolar, quer dizer, a evolução vai acabar. Então uma música completamente com sentido gnóstico, tá? E de letra ruim e símbolo péssimo, né, que influencia em muitas e muitas pessoas e que a gente não pode ficar apático, dizer que isso não tem importância, é arte, né, não é só arte, apenas arte, pode ser consumida uma coisa dessa. Essa música, ela trata diretamente de um outro tema que o professor falava muito recorrentemente, que era o esoterismo na arte. O esoterismo por quê? Porque os místicos, negando a escada usual, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, que são sacramentos, que é Nossa Senhora, que são esses meios que nos fazem nos elevar e alcançar o céu, eles queriam forjar uma outra escada. Essa escada é a escada mística, a escada do misticismo, que ela fala nessa música, e que também é objeto aqui dessa importante obra de arte, né? Esse aqui eu acho que eu gasto a meia hora, eu vou terminar antes, talvez, aqui falando disso, mas então aqui esse quadro, essa obra foi feita por Michelangelo, né? Michelangelo ele fez isso no final da vida, na chamada fase madura dele. E ele foi chamado, tá, para pintar essa obra que fica na Capela Sistina, todos vocês sabem, que é a mais importante capela da cristandade, fica no Vaticano, e que não tinha, ela tinha duas... Deixa eu ver se esse negócio funciona aqui. Ela tinha aqui duas janelas, né? Então, duas janelas, e tinha alguns afrescos do Rafael. Então, o Papa queria um grande painel aqui e pediu para o Michelangelo executar. Michelangelo não queria ir, a princípio, porque ele tinha passado muito tempo ali na Capela Sistina.
o teto da Capela Sistina tinha custado muito caro para a saúde dele, porque ele tinha que pintar olhando para cima, deitado, os braços cansados. Então, mas ele acabou aceitando, né? Ele acabou aceitando porque o Papa deu uma certa liberdade dele fazer, infelizmente, tá? O que ele queria fazer. E aqui... Não, isso aqui é uma opção do Michelangelo. Deve ter pedido permissão para fazer isso, mas ele que quis. O fato era que se devia retratar alguma coisa do Novo Testamento, porque uma das críticas que eles faziam ao Michelangelo é que o teto da Sistina inteira só falava do Antigo Testamento, né? Que ele era, nessa fase, ele estava extremamente influenciado pelo Pico della Mirandola. Pico della Mirandola era cabalista e defendia, por isso que ele vai colocar lá coisas cabalistas e a história judaica, justamente para poder tratar do tema que ele queria. Aqui, então, ele vai fazer um julgamento final, né? Só que esse julgamento final é muito diferente dos que já tinham sido feitos. Aliás, não era usual, ninguém, esse é o único que tem no altar. Eu já vou explicar mais ou menos por quê, mas é o único julgamento final que tem no altar, não se faz isso. Isso aqui é quebra de regra, tá? Porque o problema todo é por causa do inferno. O inferno no julgamento final, você tem dois tipos, né? Que você coloca nos trípticos. Você colocava Cristo e no centro, numa asa, você colocava na asa esquerda, você colocava os eleitos e na asa direita os condenados. Assim é o tríptico de Bosch, tá? Tem vários que são assim. Quando as pinturas deixaram de ser trípticos e passaram a ser obras de arte, isso aqui aconteceu no Renascimento, elas eram trípticos para ser fechadas durante a quaresma e ser guardadas. É lógico que não se faria nunca um tríptico desse tamanho. Mas, e se passou a ser painel, a solução que normalmente eles adotavam é fazer em cima o céu e embaixo o inferno. Ora, se você faz embaixo o inferno fica no altar. E isso é um problema. Não para Michelangelo, mas é um problema, né? Então, esse é um dos primeiros problemas. Bom, aqui falando rapidamente sobre o sentido católico da figura, tá? O Michelangelo, ele pintava em camadas. É muito difícil saber o que ele dizia, tá? Muito, muito, muito difícil. Ele estava metido com todo tipo de hermetismo, falando um pouco de onde ele vem. Ele vem da Academia Platônica de Florença, né? E lá ele foi discípulo, ele vai ser discípulo do Piccolo della Mirandola e do Marsilio Ficino. O Piccolo della Mirandola era cabalista, o Marsilio Ficino era um fulano extremamente inteligente que virou padre e que traduziu, entre outras coisas, o Hermes Trismegisto, né? Hermes, 3 vezes grande, e fez um compêndio de obras do Hermes Trismegisto. Tinha uma capela onde ele cultuava Platão, tá? Tinha uma capela para o Santíssimo Sacramento e uma capela para Platão. Ele, então, adotava totalmente a posição platônica e procurava mesclar essa posição platônica, fazer um sincretismo com o judaísmo, com o catolicismo e com o misticismo egípcio, tá? Do chamado Hermes Trismegisto, que não é nem egípcio, mas ele procurava misturar todas essas coisas. É daqui que vai sair o Michelangelo, né? O Piccolo della Mirandola, o amante dele, vão morrer de sífilis. Vários papas dessa época também vai acontecer isso. Todos eles praticavam homossexualismo ritual, por causa da androgenia, né? O Michelangelo era homossexual, Leonardo era homossexual, mas não era só uma coisa de uma tendência natural, era uma questão religiosa. Era por causa da androgenia primitiva e uma das coisas que vai dizer Platão também. Tá? Então, essa é mais ou menos o rescaldo, em brevíssimas palavras, filosófico, da onde vem Michelangelo. E aqui ele tinha que printar, óbvio, um julgamento final, uma obra católica. Então, o que ele vai fazer? Bom, aqui está Cristo, né?
essa aqui é a Nossa Senhora, tá? A figura de um naturalismo extremo, ela mandaram cobrir os corpos, porque mesmo Cristo, mesmo Nossa Senhora, ele fez tudo despido, tá? E chocou enormemente. Tem um amigo dele, que depois eu vou falar que era péssimo, que escreveu uma carta para ele e disse, como é que você faz uma coisa dessa? Numa capela do Vaticano, né? Então, depois elas foram minimamente cobertas, as figuras, né? E aqui a gente tem, então, Michelangelo e Nossa Senhora, desculpa, Cristo e Nossa Senhora, tá? Aqui está o paraíso dos homens, e aqui está o paraíso das mulheres. Esses aqui são homens. Aqui vocês têm um círculo em volta de Cristo, né? Com alguns santos e algumas santas, e aqui estão mulheres. Desse lado, esse lado todo é de mulheres, esse lado todo é de homens. A gente não percebe muita diferença, porque elas eram halterofilistas, jogadoras de basquete, as mulheres. Ele de propósito, ele fazia tudo andrógeno. Então, as mulheres todas dele são muito musculosas, tá? Ele vai retratar tudo isso. Aqui, então, a gente tem a ressurreição dos mortos, né? Então, as almas, depois eu vou mostrar mais de perto, as almas aqui estão ressuscitando, e aqui a gente tem o inferno, tá? Então, primeiro é curioso, tá? Por que ele deixou o inferno tão ali no fim do mundo? O inferno era mais ou menos 1/3 do quadro de um juízo final. E aqui ele relega a porta do inferno num lugar pequenininho. Aqui eu vou falar bastante disso aqui. Tem uma gruta, tá? Que a maioria dos críticos identifica como purgatório, né? E assim é. Então, as pessoas estão ressuscitando e estão indo para o céu, mas tem alguns condenados que estão caindo no inferno e são levados aqui pela barca, onde nitidamente a gente tem o Caronte, tá? Que atravessa esses corpos e leva eles para o inferno. Aqui, bem em destaque, a gente tem 2 santos. Então, aqui... isso aqui é interessante, né? Ver uma frase gnóstica. Michelangelo era um excelente poeta, então escreveu várias poesias, né? Não o tema das poesias dele, às vezes é tenebroso, mas em termos de capacidade. E deixou várias frases. Então, ele falava que quando ele viu uma pedra, eu vejo um anjo no mármore, então eu cavo até o libertar. Tá? Só que ele vai repetir mais de uma vez, mostrando já que na matéria bruta ele viu alguma coisa que não era bruta, alguma coisa espiritual. E o ofício dele, que o grande ofício dele era escultura e não pintura, era cavar para libertar aquele ser que estava aprisionado na matéria bruta. Né? No centro, deixa eu só ver aqui, porque a gente tem... Só deixa eu ver... Tá. A gente tem aqui Cristo e Nossa Senhora, tá? Que muito recorrentemente, vários estudos, vários livros, com facilidade, são aproximados de Apolo e Vênus. Eu tenho minhas ressalvas sobre Vênus aqui, mas também não tem nada escrito da parte deles que dê para identificar. Aqui atrás, dá para ver muito bem, a gente tem um nítido disco solar, o que podia, e a cara, o jeito, né? Não é um jeito de Cristo, mas muito mais um jeito de Apolo, que podia fazer... Eu vou explicar. O professor falava Vênus, mas aí eu vou explicar. É por causa de um problema. Aqui, e do lado deles, aqui embaixo, tem 2 santos. Esse aqui é reconhecido como São Bartolomeu, que ele está segurando aqui, depois eu mostro melhor, a pele, tá? E aqui ele tem uma faca na mão. Esse aqui São Lourenço, que foi queimado vivo. Então, ele está segurando uma grelha, né? E esse aqui está segurando a pele. São Bartolomeu ele foi escalpelado, martirizado, esfolado vivo, e São Lourenço, conhecem a história, ele foi queimado vivo. Atrás dele está um outro livro que eu li, Vitória Colonna, que vai ser uma das mentoras intelectuais do Michelangelo no final da vida. No final da vida, falam que ele passa por uma conversão. Essa conversão
é curiosa porque tem total influência dos protestantes. O protestantismo já estava chegando na Itália nessa época, então ele muda, ele era discípulo intelectual dela. Ela vai ser grande propagadora desse ramo protestante na Itália nessa época. E esse aqui, né, esse mesmo autor que eu li, ele fala que é o Tommaso Cavalieri, que é desse mesmo tempo. Essa obra aqui é de 1535, e ele foi o amante do Michelangelo nesse tempo. Né? Então aqui a mentora intelectual e aqui a questão do amante. E esse Pedro Aventino, ele numa carta à Vittoria Colonna, eles eram todos amigos da mesma sociedade, né? Ele escreve que se devia mais, os príncipes, né, que vão ver a obra, se devia mais ver Hércules queimando na pira em seu funeral do que São Lourenço queimado na grelha. E do seu lado, o apóstolo escalpelado preferia-se ver Márcias sem pele. E é muito interessante isso aqui. Isso aqui está no Edgar Winch, né? Ele reproduz... erro meu, é 1538, tá? Então a carta é muito recente, é logo depois que foi feita a obra. Porque isso aqui é bastante importante, isso aqui o professor citava, né, como uma chave do quadro. Porque ele diz, o quadro, então, ele tinha um sentido, que era o sentido católico da coisa, o sentido que ele queria apresentar, mas além disso, ele vai ter um sentido místico. Esse sentido místico ele vai usar como instrumento para construir essa verdade, transmitir o que ele queria, a mitologia. E aqui, de um lado, ele vai colocar São Bartolomeu, né? Mas por que ele pegou São Bartolomeu e colocou tão perto de Cristo? E aqui São Lourenço. O Piero Arentino, esse Piero Arentino era amigo do Michelangelo, tem umas discussões com ele, e era péssimo, péssimo, péssimo. Ele tem umas pinturas assim absurdas, não pinturas, gravuras, né? Era um fulano conhecido como comediante, e lidava com esse tipo de coisa. Corrupção. Isso, era conhecido pela corrupção. Tá? E essa corrupção moral, isso que é interessante. E por que Márcias? Tá? Isso aqui o professor explicava, e o Edgar Winch tem um capítulo no livro dele, que ele não está falando sobre isso, mas ele explica porque eles admiravam e pintavam tanto Márcias. Márcias é um herói, tá? Os dois são heróis, o Hércules e o Márcias. Herói significa que eles são filhos de Deus com mortal, eles não eram divinos totalmente. Eles estão, por assim dizer, no meio do caminho. Tá? Então, Márcias, ele vai se encantar muito com a flauta dele. Ele tinha uma flauta que era negra porque ele era cultuador de Baco, deus da carne, deus do vinho, e para honrá-lo, ele tocava essa flauta, e ele dizia que ninguém podia tocar como ele, que a música dele era a melhor das músicas. Então, as musas, né, vão dizer que aquilo não era verdade, e que a música dele não era comparável com a lira de Apolo. E vão chamar eles dois para uma disputa. E ele estava de acordo, e eles dizem que quem ganhasse podia fazer o que quisesse com o perdedor. E eles fazem a disputa e vão eleger, né, a lira pura de Apolo, tá, como a vencedora. Então, Apolo, como castigo para Márcias, vai justamente tirar Márcias da pele, né? Ele vai escalpelar Márcias. Por isso que Márcias segura aqui a pele, tá? Isso aqui também é muito notado pelos críticos da obra, né? Que a pele é cheia de cabelo e o Márcias é careca, tá? Então, que Michelangelo teria deixado aqui a assinatura dele, essa pele que está sendo segurada por Márcias é o Michelangelo. Isso aqui vai ser comum nessa fase do Renascimento, porque na Idade Média os autores eles não assinavam as obras de arte, porque não tinha importância quem fez, era feito para Deus, então não queria se dar culto a si mesmo. E os renascentistas, para fugir meio dessa regra, sem fugir, eles se faziam representar. Então o Bruegel tem isso, Bosch tem isso. Eles sempre se colocavam em algum lugar lá onde está o Wally, né? Você tem que achar onde é que está o pintor.
E aqui ele se coloca justamente aqui. Tá? E falam que a semelhança com Michelangelo no retrato era grande. Ele tem também uma poesia que ele faz para o Cavalieri, que é esse que está aqui atrás, né? Então está no sistema da coisa, que é esse que está aqui atrás, onde ele diz que ele queria despojar a pele dele e entregar a pele dele para o Cavalieri. Tá? Umas coisas assim absurdas. E isso ser tirado da pele, a pele justamente representa a carne, né? Representa a materialidade. Então a pessoa ser tirada da pele era justamente ser divinizada. Então o Edgar Wendt mesmo comenta, tá? Que Márcias, ele sofreu, mas ao mesmo tempo ele entrou em êxtase, porque ele virou divino. E o fim da mitologia é esse. Apolo fazendo um mal para ele, tirando aquilo que era material nele, o torna divino. E por isso que ele está próximo, tão próximo aqui de Apolo. Tá? Esse seria um caminho da divinização, através da negação da matéria. O professor Orlando explicava que o outro, né, que é reconhecido aqui por São Bartolomeu, por Hércules, São Lourenço e Hércules, que Hércules, o que aconteceu com ele? Ele cometeu um adultério e depois se arrependeu. E para se redimir, ele se queimou vivo. Tá? Só que Zeus ele é filho de Zeus, Zeus vai ouvir o grito, a fumaça, e vai tirar ele de lá. Então, e vai, para restaurar ele, vai tornar ele Deus. E aí ele se mata. E então, seriam esses os dois caminhos, né, para atingir a divinização. Ou a negação da matéria, ou o suicídio ritual. Aqui, o que a gente tem? Então, seriam os dois caminhos, ou a negação da matéria, ou o suicídio ritual. Mais que isso, né, parece que não é que seriam ou, que seriam os dois caminhos. Tá? A negação da matéria e a questão do suicídio, né? A questão do conhecimento doutrinário que faria se passar para a divinização. Esse Pedro Aventino sabia o que estava dizendo, tá? Nessa carta para Vitória Colonna. Por quê? Porque ele era São Bartolomeu, ele está envolvidíssimo com a história, né? O Michelangelo pintou o São Bartolomeu como ele. Por que São Bartolomeu? Porque ele era o podre da época, né? E aqui todo esse lado, o Cavalieri, o São Bartolomeu, a pele, tá? Que representa a materialidade, quer dizer isso, né? Então ele foi modelo para ele. Mas voltando, né? Deixa eu só me ver aqui para ver. Voltando. Aí o aspecto que eu falei, eu vou conseguir, viu? Terminar. Não, eu vou precisar de uns 15 minutos, tá? Um aspecto que eu falei, interessante, né? Que o problema de ser um juízo final, que nunca se fez isso, colocar um juízo final no altar, era por conta de colocar no altar o inferno. E aqui, pessoal, olha só, além de colocar no altar o inferno, não é só que está no altar no inferno. Aqui, o crucifixo, tá na caverna. Nesse que os críticos chamam de purgatório, né? Que é bem discutível. Ora, você colocar no principal lugar, porque o centro da igreja é o sacrário. Mas aqui não tem o sacrário, na Sistina não tem o sacrário. Não sei se já teve, tá? Eu tentei procurar isso, não consegui achar se já teve, ou se o Michelangelo achou que ia ter, né? Que o sacrário ia ficar aqui. Em todo caso, ali era onde se rezava a missa, era onde ficava o cálice. Por que não tem sacrário? E que muitas vezes nem tem cruz? Para não esconder a pintura, né? Você não vai pôr uma coisa gigantesca aqui que você vai esconder essa pintura que é tão aclamada de todos os modos. Então, muitas vezes se tira as velas, se tira o crucifixo para não esconder a pintura. Mas é muito curioso. Se eu estou falando esse altar aqui atrás, né? Onde se rezava a missa antiga, tá? Esse altar aqui é posterior, depois da reforma da missa. E o altar é o lugar onde se vai colocar anjos, é o lugar onde você vai colocar um esplendor, é onde você vai procurar, olha o tamanho do adorno que tem esse pequeno sacrário aqui. É lógico, né? Se toda a liturgia está voltada para o Santíssimo Sacramento,
O altar não tem que dobrar os joelhos também, as imagens e tudo que tiver de volta. Então, eu peguei um exemplo, mas vocês sabem, né? Você vai para a igreja mais pobre, mais simples, as pessoas vão procurar como elas podem, se podem honrar o Santíssimo Sacramento. E aqui, ele vai fazer isso. Deixar a caverna escura, no lugar mais importante que tem. Né? Então, isso aqui é um primeiro problema. Tá? Aqui, ó, dá para ver bem. Tá vendo? A caverna, o Cristo fica na porta. Tá? É interessante. E o que é essa caverna? Né? Essa caverna, aqui eu consegui umas fotos mais de perto, ela é muito interessante, muito, muito interessante. Tá? Agora, recentemente, tem um trabalho de um... Eu esqueci o nome da autora, mas tem vários que já falam isso, que identificam ela, sem dúvida, com a caverna de Platão. Tá? E se a gente olhar aqui, parece muito. Ó, tem uma pessoa aqui entrando, tem fogo lá dentro, tem uma pessoa saindo, olhando assim de baixo, meio deslumbrada. Tá? Que era, olha só como é justificável isso. Tá? O que era a caverna de Platão? A caverna de Platão, vocês conhecem a história, só vou repetir para as crianças aí, e a gente identificar as coisas. A caverna de Platão está descrito na República, né? Era onde tinham uns prisioneiros acorrentados, e lá tinha um anteparo, uma madeira e uma parede, e passavam pessoas com diversos objetos, tá? E um fogo atrás projetava no fundo da caverna sombras. E essas pessoas tinham vivido aí desde que elas nasceram, nunca tinham saído daí. Então elas achavam que essas sombras eram as realidades, que isso aqui era o cavalo, o jarro. Até que um dia uma dessas pessoas se desprendeu e saiu para fora. E quando ela saiu da caverna, ela ficou espantada, que aquilo que ela via lá no fundo não era a realidade. Que a realidade era aquela que era colorida pelo sol, né? Que lá fora existia o cavalo de verdade, existia a águia de verdade. Né? E isso aqui é a descrição de Platão do mundo das ideias, ainda que ele não nomeie assim, mundo das ideias. Então, que a realidade ela está fora dessa vida. A caverna para Platão é a matéria, a caverna é o mundo. O mundo é a caverna onde o demiurgo prendeu a divindade, e aqui o que a gente enxerga está tudo sobre a sombra da matéria. A sombra da matéria que é toda falível, estragada, que tem todos os seus defeitos. É uma sombra, a gente não vê realmente as ideias. A gente não vê, para ver essas ideias, a gente tem que sair da caverna. Como é que a gente sai da caverna? Pela morte, né? Ou pelo conhecimento. Esse aqui depois ele vai voltar e chamar os outros que não querem sair. Falam, isso que você está falando é loucura, você está dizendo uma coisa errada. Tá? Então, essa ideia da caverna aqui é muito justa. Tá? Por que ela é tão justa, pessoal? Porque aqui, como eu falei para vocês, podiam ter o sacrário, mas em todo caso está Cristo, em todo caso é onde o padre reza a missa. Michelangelo sabia disso. Ora, a caverna de Platão, ela representa a divindade trancada dentro da matéria. O que é o Santíssimo Sacramento? Se não Cristo trancado sob essa espécie de pão. O que é o sacrário? Se não o cárcere de Deus. E muito interessante. Mas e o crucifixo? O crucifixo é a mesma coisa. É a divindade de Cristo trancada na matéria. Né? Bem na frente da caverna. É óbvio que é isso. É óbvio que é isso. Mas é interessante, porque não é só isso. Não é só isso. Olha que interessante. Né? Isso aqui, evidentemente, essa é coisa da caverna de Platão, várias pessoas falam. Mas, a partir daí, tem algumas conjecturas, tá? Que, enfim, servem para a gente entender alguma coisa. Muito interessante também é desculpem falar, mas é o formato da caverna. O Michelangelo é famoso por desenhar coisas imitando anatomia. Né? Tem uns trabalhos de várias pessoas e fala que isso aqui era um dos segredos dele. Isso aqui era piada. Tá? Lógico que ele fazia isso, mas não é que
o profundo segredo da arte dele é falar que ele praticava anatomia escondido porque a igreja não deixava, né? Então, isso aqui é uma brincadeira que ele fazia. É uma brincadeira para ser reconhecida depois, evidentemente, mas é uma brincadeira. Mas ele faz isso muitas vezes. Eu só mostro essa daqui, que é uma das mais gritantes, né? As pessoas não sabiam como é que era o cérebro por dentro. E quando ele faz a criação de Adão, ele desenha a figura de Deus muito como o cérebro, o cerebelo aqui descendo, tudo direitinho. Então ele fazia essas aproximações, não é uma vez, são várias que ele faz. Tá? Aqui eu estou mostrando só uma. Nessa mesma imagem, olha só, essa aqui o professor sempre dizia, né? Nessa mesma imagem. Então aqui está Deus criando Adão. Aqui, na perna de Adão, você tem Eva, é um corpo de uma mulher. Então as duas pernas, né? Um ventre, etc. Tá sem cabeça, evidentemente. Isso por quê? Por causa da questão da androginia, de que o homem, tá? Era masculino e feminino. Isso está em Platão. Então, o homem, e isso está nos místicos, os místicos acreditavam nisso, né? O homem é criado por um duplo sol. O sol interior, isso aqui de um místico alquimista da época do Michelangelo. O duplo sol, o sol interior espiritual, encarna o hermafrodita divino. Ele é a personificação da alquimia altruística, representada por Jesus, a pedra masculina da pureza, e por Maria, a pedra feminina da grandiosidade. Lua, corpo, e o sol, né, a divindade. A sua unidade é Deus, é o petrolito que se fortalece contra todas as tentações do demônio. Então eles enxergavam justamente no homem uma dualidade. Eles vão dizer que o pecado, quando Adão pecou, Eva se separou. Né, o pecado fez aquele ser andrógeno, para eles isso é o pecado, se separar do feminino. O feminino o que é? É a filosofia. E aqui é muito interessante, porque como é que ele colocou, todo mundo fala isso, por que ele colocou Nossa Senhora junto com Cristo, tão junta, tão próxima, quase que completando, né? Então isso aqui e lembra que eu falei para vocês que esse lado da figura é todo feminino, esse lado é todo masculino. O dualismo, tá? Céu, inferno, feminino, masculino, tá explicitado aí. E aqui também, né? O fato de Apolo, tá? Que é o deus Sol, e que tem um Sol bem fácil por trás. E por isso que eu falo, muitas vezes falam que é Vênus, mas Apolo ele era gêmeo de Diana, que é a deusa da lua. E Nossa Senhora muitas vezes é comparada com a lua. Né? Então ele usa os dois símbolos. E isso aqui era uma coisa importante. Olha só, isso aqui é a imagem, eu mostrei pela metade aqui, mas havia na alquimia a necessidade da conjunção, que era só essa conjunção que vencia o dragão, que para eles era o Mercúrio. Só o Sol e a Lua atuando junto, eles podiam matar o dragão. E aí, depois dessa conjunção, surgia de novo a divindade restabelecida, que era um ser andrógeno, que era Sol e que era Lua ao mesmo tempo. Então aqui, se ele vai representar a divindade, ele representa ela andrógena. Né? Eles estão no mesmo Sol. Achei isso aqui bem interessante. Olha só de um outro místico da medieval também falando, o mesmo alquimista. Maria e Jesus são uma única substância. No estado fixo da condensação é mãe. No estado sutil da dissolução é o filho. O sol simboliza o pai. A trindade, para eles vão interpretar como feminino, masculino e a divindade. A androginia unida. Tá? Bom, falando isso, e aqui vocês têm, tá vendo? Aí voltando, tá? Desculpa, deixa eu voltar porque eu estou meio perdida aqui na coisa. Isso, uma mulher deitada. Como os homens saem para a luz, né? A humanidade é gerada, tá? Isso aqui a gente tem em Ovídio, né? Eu já vou mencionar.
Então, Ovídio, quando ele vai falar, porque essa caverna é a caverna platônica, tá bom? Mas ela tem muita, Ovídio não, desculpa, Homero. Ela tem muita semelhança com uma outra caverna. Por que isso aqui? Então ele misturou a caverna platônica? Não, Platão já pegou de trás. A caverna que Platão pega, ele fala, quando ele fala na República, que ele vai falar dessa caverna tão parecida com outras. E o que ele faz lá é uma brincadeira, porque as cavernas eram onde se praticavam os mistérios. Então tinha o mistério de Eleusis, principalmente os mistérios órficos. Né? E para praticar esses mistérios, eles levavam para cavernas vasos, imagens, se acendia uma fogueira. Então, o Platão pegou todos esses elementos dos mistérios órficos e os reorganizou, tá? Para fazer a caverna de Platão. Isso aqui eu li num autor. E essa caverna, ela faz alusão à caverna que o Homero descreve, porque todos eles vão ter a tal da caverna, a tal da descida. Pode ser a caverna do Hades, mas é ali na caverna que as coisas vão ser iniciadas. O Tolkien também não conheço ele, mas enfim, em cima do porto, olha só que interessante, em cima do porto, isso aqui é Homero, tá? Então, em cima do porto há uma oliveira de ampla folhagem. O Porfírio vai dizer, o Porfírio medieval, ele vai fazer uma análise das poucas que tem da Odisseia, né, da Ilíada, falando desse adro das ninfas. Aqui ele está na caverna das ninfas. Próxima a um belo adro. Adro é caverna, obscuro, consagrado às ninfas chamadas Naiátides. Nele encontram-se crateras e ânforas de pedra. Então, um adro de pedra, uma caverna de pedra. Aqui as abelhas guardam mel. Ali estão também os altos teares de pedra, onde as ninfas tecem mantos púrpuros, uma maravilha para os olhos. Aqui correm as águas eternas, aqui que é importante. Duas são as portas, uma voltada para Boreas e é descida para os homens, e outra voltada para Notos, que é subida para os deuses. Por ela os homens não passam, mas é caminho para os imortais. Então ele fala da caverna. Ele fala de uma caverna que tem uma descida, aonde descem homens, e uma subida, aonde só sobem deuses. Então tem a descida e a subida. A caverna de Platão também tem, né? É interessante. E detalhe, ele dá a localização. Então ele fala que a descida é no norte e a subida é no sul, tá? Aí são ventos, né? São os ventos. Então o vento norte é o Borés, e o vento sul, né, é o Notos, tá? Tinha os 4 ventos, os outros 2 eu não lembro o nome, mas é o vento norte e o vento sul. É muito claro, né? E aí, olha que... aqui eu coloquei o Botticelli, né, na primavera, que também o vento caindo. Mas, enfim, depois a gente comenta. E aqui, o que você tem? Essa caverna não é só uma caverna, ela tem 2 entradas. Ela tem as 2 entradas. Puxa, que curioso. E numa, a gente vê bem, detalhe, desculpa, a gente vê bem aqui que a pessoa está entrando e na outra está saindo, tá? Então, uma está entrando e tem uma divisão de pedra, ela tem 2 entradas, né? Aqui, como eu falei, como se fosse o corpo de uma mulher, né, deitada de pedra. O que acontece? As igrejas, como vocês sabem, eram orientadas. O que significa orientar? E para o Oriente? Oriente é onde o sol nasce. Então se fazia a igreja, a porta da igreja no Ocidente, Oxidere, né? Quer dizer morrer em latim, e no Oriente se colocava o altar, porque é ali onde Cristo vai nascer, né? É onde se dá vida pelos sacramentos. Então as igrejas todas medievais eram orientadas, e até hoje são, né? Se procura orientar. Aqui só a tabela das igrejas, tá vendo? Se orienta como se pode, né? Mas todas as grandes catedrais aqui escritas estavam mais ou menos para o Oriente. Nada para o Ocidente, tá? Nada para o Ocidente. O altar sempre para o Oriente. E é por isso que nessas igrejas se representava o juízo final sempre no Ocidente. O juízo final não era uma obra para pôr no altar. Era uma obra que eu falei tem essa dificuldade do inferno, mas além disso, se você coloca ele no altar,
Ali é o fim do mundo, é a morte, é o fim dos tempos. Você vai pôr isso no Oriente, no altar. O juízo final era sempre feito no portal. Na verdade, primitivamente, se fazia na parede de dentro, na parede ocidental de dentro. Depois isso passou para o portal. Então é por isso que, e fica com lógica, né? Então a gente entra pela morte, na igreja que é o caminho da vida, para alcançar a ressurreição, tá? Aqui é Notre Dame, tá vendo? Cristo, os réprobos, os santos, né? Amiens, tá? E a gente podia pegar N exemplos. Só que o Michelangelo pôs na parede de fora. E interessante, tá? Então vamos ver as duas entradas da caverna, essa e essa. Essa daqui, então, tem que estar a norte. Essa daqui tem que estar a sul. O sol, como é que você se orienta pelo sol? Se aqui é onde o sol nasce, você põe seu braço direito para o sol e na tua frente vai estar o norte. Atrás vai estar o sul. Então, aqui é o norte e aqui é o sul. Aqui sul e aqui norte. Então, está invertida da poesia. A poesia fala que entra pelo norte, tá? E aqui é sul. E sai pelo sul. E aqui é norte. Não. Por quê? Porque a Capela Sistina, ela tem as dimensões dos santos. E ela foi construída como o Templo de Jerusalém, como seria o Templo de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém é para o Ocidente. Então fizeram lá para o Ocidente também. Então aqui, tá? A gente não tem uma capela orientada. Ela é completamente desorientada, ela é ocidentada. Aqui é o Ocidente. Então se aqui é o Ocidente, é o sol poente e tem a ver com a figura. O mundo está acabando, o sol está se pondo, colapso, fim dos tempos. Então você tem aqui o oeste. Se aqui é oeste, aqui é norte, aqui é sul. Ele fez certinho, né? Lógico que ele fez certinho, né? E aqui você tem também o norte e o sul. Então, voltando para a nossa caverna. Então, aqui são onde os homens entram, aqui onde os homens saem. As cavernas, como eu falei para vocês, elas eram símbolo da matéria, do que o cosmo é constituído. Nas cavernas, o que acontecia? Acontecia a mentensomatose. Não é a mesma coisa que mentempsicose, é a transformação dos corpos. A pessoa era transformada, era divinizada. Olha só que interessante. Então, o corpo da pessoa mudava. Aqui entra nitidamente um homem. Aqui sai, olha o pé dele, é uma pata, né? E ele sai com chifres e uma cara engraçada, tá? Então, o corpo dele está modificado. Então, isso aqui parece reforçar que ele está fazendo alusão a esse tipo de caverna. Esse tipo de caverna que servia para iniciação, onde o homem era transformado. E como se dava essa iniciação? Justamente cair na matéria, cair no pecado, nos mistérios de Eleusis, nos mistérios órficos e nos mistérios dionisíacos. Principalmente o que se fazia? Se pecava, se caía na matéria para se matar a alma. E com essa morte da alma havia transformação. Isso aqui também parece ter recorrência. Olha só, ele sai animalizado. Olha que interessante, olha essa figura aqui, né? O que é isso aqui? São os dois joelhos dele. Aqui tem um braço e aqui tem outro. E ele acabou de levantar o rosto. Ele está em posição fetal. Tá? Os joelhos juntos, o braço assim, ele acabou de levantar o rosto, posição fetal, porque ele está nascendo. Combina com a caverna de Platão, está nascendo para a luz. Esse aqui já está num próximo estágio. Né? Muito interessante isso. E o Porfírio também explica. Ali na caverna estão os altos teares de pedra, onde as ninfas tecem mantos púrpuros. Uma maravilha para os homens, tarará. Aí o Porfírio explica, nos seres viventes os ossos são pedras, logo os mantos púrpuros são evidentemente a carne, isso é o tecido que se forma a partir do sangue. O corpo, portanto, é uma túnica que envolve a alma e a veste. Então aqui a pessoa recebia, por assim dizer, uma nova carne, né? Então, continuando com o Porfírio, as almas que descem para a geração, as crateras e as ânforas são símbolo, as cavernas são símbolos da geração.
símbolos também de Dionísio, por causa do pecado. Mas só se essas crateras eram feitas de argila, pois são adequados ao dom da vida. Então, lembra que eu falei que parecia uma mulher? Né? Se vocês olharem depois em casa, parece uma mulher deitada. Isso aqui, o Porfírio fala que as cavernas eram símbolos da mulher. Símbolo da mulher por quê? Porque é um átrio de terra. É como o ventre da mulher que gera o bebê. Né? É um recipiente de terra. Assim, o Bosch, isso aqui eu estudei no meu doutorado, o Bosch vai usar o jarro para tudo quanto é lugar. É a ânfora, isso. Isso aqui, no caso, é uma casa de mulheres de má vida, tá? E na bandeira aqui é a história do filho pródigo, e ele está saindo desse lugar, e a bandeira do lugar é o jarro. Né? Mas o Bosch tem disso de monte. E é o mesmo símbolo da caverna, tá? Que a gente tem aqui. Né? E muito interessante essa descida, porque sempre tem que descer. Se a gente pegar isso aqui, estava conversando com a Estela me ajudou aqui a fazer essas coisas, mas aqui a gente tem o que se chama de catábase, de uma descida. Em todas as obras, as grandes obras, a gente vai ter isso. Orfeu, ele desce aos infernos. Dionísio, ele desce aos infernos. Ulisses desce aos infernos. Aquiles desce aos infernos. A Ilíada, né, tem a descida. A Ilíada começa numa caverna, não é, Té? Começa... A Odisseia começa, mas a Ilíada, o primeiro verso da Ilíada também fala disso. Fala da caverna agora eu não lembro, mas ele cita as cavernas. Não é na caverna, mas cita a caverna. Dante desce, né? Perséfones, tá? A esposa de Hades, que é retratada na Primavera do Botticelli. Então, e o Botticelli, ele faz a descida do espírito na matéria, passando por todas as fases e depois a subida, né? Então, a própria República, tá? Isso aqui é um autor aqui da Universidade de Brasília, muito interessante, professor de filosofia. Eu pus o nome dele aqui em algum lugar, e ele fala justamente isso. Ele fala que até a República, ele fala da catábase, e ele fala que até a República começa com isso. Desci ontem ao Pireu. A primeira palavra da República do Platão é desci, porque a descida, é no pecado que você vai encontrar sabedoria. Tá? E o Platão, na República, tem várias dessas descidas. Muito interessante também, na figura do Michelangelo, é o rio Lete, que ele põe aqui, tá com o Caronte e tudo. O rio Lete é o rio do esquecimento. As pessoas, quando elas desciam, morriam, iam se reencarnar, o Hades não é inferno propriamente, é só um lugar onde se ficava para se subir de novo, se passava pelo rio do esquecimento, para fazer como é que chama? Apagar toda a máquina lá do computador, fazer e formatar e puder colocar tudo de novo. Então, aqui, um dominicano, né, que ele fala que a descida nas cavernas é descer ao seio da deusa infernal, tá? Mesmo para os pitagóricos. Então, essa noção de descida, ela está em tudo quanto é lugar. E é muito interessante que a gente encontre isso aqui. E num ponto-chave, num ponto muito importante, como eu mostrei para vocês, que é, no fundo, um dos pontos centrais. Então, será, né? Aqui a gente tem a ressurreição dos mortos, tá? Será que ele também não está... Isso aqui já é uma conjectura, né? Então, na caverna parece ter muito essa questão da descida, mas essa boca pequenininha, é uma porta, não é um inferno, ela também fica a norte. E aqui que os homens, assim como esse homem está entrando, é por aqui que os homens entram. E por outro lado, a gente tem a saída aqui, né? Que os mortos estão ressuscitando, que fica a sul, tá? E tem na figura inteira esse movimento. Então, como eu falei para vocês, feminino e masculino. Esse lado, ele desce, aqui todo mundo está descendo. Aqui todo mundo está subindo. O que seria, então, que ele está fazendo, no quadro todo, uma alusão a isso, a catábase, que é a descida, e a anábase, que é a subida, que é necessária para a divinização. Isso aqui só como pergunta, né? Mas aqui mostrando, ó, tá vendo? Eles sendo puxados para cima e subindo, tá? E aqui, pelo contrário, o lado norte, eles descendo. Aqui a barca do Caronte, né?
O Piccolo della Mirandola fala disso, que era a fonte do Leonardo. Desculpa mais um pouquinho ler isso aqui, eu estou acabando. Esses dois poderes resistem na nossa alma. Um nos alça ao céu, né? Então, aqui, eu vou começar de antes, vai. Então, agora, isso, explicando os mistérios de Osíris, tá? Que é Baco, né? Os mistérios que ele identifica, Deus grego, que ele identifica como Dionísio. Agora vamos descer como Osíris em uma multidão por força titânica. Então, a descida pelo pecado. Agora, ascendemos a multidão, como se os membros de Osíris fossem reunidos em um pleno poder por Febo. Febo é Apolo. Esses dois poderes residem na nossa alma. Um nos alça ao céu, outro nos derruba ao inferno. Como em Empédocles, briga e amizade, ou paz ou guerra, com a qual a persistência divina harmoniza o universo. Eles eram todos dualistas, então dentro do ser, assim como o ser andrógeno tem o masculino e o feminino, tem o tudo e o nada, tem o ser e o não ser, tem a subida e tem a descida. E é na harmonia disso que se constrói a divindade. Márcias, ele falando de Márcias, sofre e agoniza, mas seu espírito é elevado. O corpo sofre, mas ele entra num êxtase divino. Deixemos-nos ser conduzidos. Quem não desejaria ser iniciado nas coisas sagradas, né? Então, só para mostrar como isso aqui está contextualizado com as coisas que o Michelangelo tinha, tá? Aqui falando aqui a divindade, e muito interessante, né? Aqui a primavera do Botticelli, né? Só para falar de uma figura aqui, ó. Então, vocês têm o Deus Eolos, o Edgar Wind explica isso, que mostra o espírito caindo na matéria, tá vendo que ele é cinza, ele é uma coisa do mineral, né? Não é como os homens. Aqui vocês têm no centro a Vênus grávida, que representa, e ela está vestida, que representa o amor carnal, etc. E aqui vocês têm uma figura que era muito importante no Renascimento. É Hermes, o tal do Hermes Trismegisto, que era adorado por eles. Era o deus chamado Deus Escada, Deus mensageiro dos deuses, porque ele funcionava como a escada de Jacó. Ele trazia as graças e ele fazia com que as pessoas subissem a divindade. Ele está aqui, lembra que o professor explicava, né? Ele está aqui afastando as nuvens, tá? Porque o espírito caiu, e o quadro chama Primavera, né? A primavera dá essa ideia de queda e ressurreição, tá? Ressurreição é na primavera. Então, ele está afastando as nuvens. O que são as nuvens? As nuvens são aquilo que nos impedem de ver o sol. Então, justamente, ele afasta as nuvens para poder, de novo, atingir o sol. Então, o Botticelli também, que era da mesma escola, mostrando a importância aí do Hermes Trismegisto materializada. E aqui é muito interessante. Isso aqui é uma coisa que eu sempre gosto de fazer nos quadros, porque eles, apesar do misticismo, eles eram muito racionalistas, eles faziam todo um plano para fazer uma figura e tudo mais. Então, o centro do quadro sempre é um lugar importante. O centro é um lugar importante. E assim, se a gente traçar o centro do quadro do Michelangelo, tá? No quadro, estou falando da obra, né? O que a gente tem? A gente tem justamente o pé da escada. Vocês mesmos concluíram, né? Que aquilo lá parece muito menos uma grelha, né, isso daqui, e mesmo o sentido das barras, tá? Porque uma grelha você faz com as barras de assim, né? Aqui é propriamente uma escada. E o pé da escada está bem no centro do quadro. Se fosse fazer um quadro desse, o que você punha no centro? Apolo, punha Cristo. Você vai pôr um nada, um vazio, né? Um céu. Você vai pôr a escada no centro? Você vai pôr a escada no centro, por quê? Porque é disso que fala o quadro. A escada que tanto serve para descer, como para subir, né? E o que ele está explicando, ainda que a gente veja mal, tá? Mas lógico que aqui tem um discurso esotérico, tá? Aqui, bom, e, enfim, é isso aqui, só para ver como há esse esoterismo aí. Eu passei demais, padre, desculpa, vamos rezar.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós.